Operação milionária do Fluminense tem alto risco e pode trazer algumas consequências que a gente vai contar para vocês nesse vídeo aqui, trazendo todas as atualizações sobre esse assunto. Esse é um vídeo mais técnico, a gente vai falar de bastante números, eu estou falando do acordo que fez o Fluminense receber cerca de 43 milhões de reais de antecipação lá da Liga Futebol Forte, dos investidores da Life Capital Partners, Serengeti, XP Investimentos, etc. A gente vai trazer as informações nesse vídeo aqui, combinado? Desde já, né, eu peço desculpas porque a galera, eu sei, né, não gosta quando o assunto parece ser ruim, parece ser negativo, mas a gente precisa trazer essa atualização. Não necessariamente o que eu vou falar aqui é ruim para o Fluminense, tá? Não necessariamente isso aqui vai significar que esse acordo, essa antecipação foi ruim para o Fluminense ou não. Nesse vídeo, a gente vai trazer para vocês os riscos e o que realmente está acontecendo para o Fluminense receber essa antecipação. Beleza? Então, convido você a assistir esse vídeo até o final. Eu vou tentar explicar para vocês aqui em todos os detalhes o que está acontecendo nessa operação lá da Liga Forte Futebol. Beleza? Deixa o like aí nesse vídeo para dar aquela moral pra gente. Antes da gente começar com as informações, eu quero rapidinho dar uma moral pra galera que tá sempre dando moral aqui pra Central. E mandar um abraço pro pessoal que comenta, né? Eu sempre peço aqui nos vídeos o pessoal comentar o nome e de onde nos assiste, e sempre que eu posso eu venho aqui mandar um abraço. Então eu quero nesse vídeo mandar um abraço pro Francisco de Porto Velho, João de Eunápolis, na Bahia, Felipe aqui do Rio de Janeiro, João de Brasília, Jorge Hércules de São João de Meriti, Elvio do Pechincha, Jacarepaguá, Robson de Nilópolis, Antônio de Alenquer, no Pará, e Salésio de Santa Catarina. Um abraço para a galera. E se você quiser que a gente mande um abraço nominalmente, né, te citando aqui em algum vídeo da Central, é só você deixar um comentário com o seu nome e de onde você nos assiste. Combinado? Vamos lá, galera. As informações que eu quero trazer nesse vídeo aqui são as seguintes. Primeiro de tudo, tá? Vamos contextualizar do que eu estou falando. Tem a Liga dos Clubes, né, que vai começar, ou melhor, se pretende que comece a partir de 2025 para gerir o Campeonato Brasileiro. Separou em duas vertentes, tem a Libra com Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos, etc e tal, e tem a Liga Forte Futebol com o Fluminense é um dos cabeças, junto com o Atlético Paranaense, junto com Fortaleza, por exemplo. Depois criou-se o Grupo União, que é um conglomerado ali das SAFs, Coritiba, Botafogo, Vasco e Cruzeiro, e esse Grupo União assinou com a Serengeti Life Capital Partners, mas não faz parte da Liga Forte Futebol. Por mais que a Liga Forte Futebol também tenha assinado com o Serengeti Life Capital Partners, esse Grupo União é um grupo separado e isso vai ser muito importante, tá? Por mais que esteja parecendo que está no mesmo bolo da Liga Forte Futebol, não é, e isso vai ser muito importante aqui no que eu vou trazer para vocês, tá? E aí, dentro do acordo, né, para vender 20% dos direitos dos clubes por 50 anos na Liga Forte Futebol a essas empresas, né, Serengeti Life Capital Partners, esses fundos de investimento, o Fluminense, né, alguns times pegaram um adiantamento desse valor e o Fluminense foi um deles. O valor total que o Fluminense tem para receber no acordo é de cerca de 213 milhões, mas o Fluminense vai receber de maneira antecipada 43 milhões. Tá? Vai receber agora, já esse ano. A gente fez alguns vídeos falando sobre isso, vão estar aqui no card, no canal. Tá? Mas eu quero falar sobre isso. Por quê? Porque a sensação que passou em todo esse processo é de que foi um adiantamento e que para o Fluminense não ia mudar muita coisa. Mas, na prática, o que está acontecendo é um empréstimo. E a gente precisa deixar isso aqui bem claro, tá? Eu estou me baseando aqui no texto do Rodrigo Capello, que é um jornalista do GE focado em finanças dos clubes, que traz bastante atualização sobre esses assuntos, tá? E ele traz aqui para a gente o modelo desse negócio para ter essa antecipação desse pagamento dos fundos de investimento aos clubes, no nosso caso aqui, principalmente ao Fluminense, tá? O que acontece? Existe uma taxa de juros. Quem está intermediando a chegada desse dinheiro é a XP Investimentos. Tá? A XP Investimentos falando aqui de uma maneira bem grossa, é como se fosse um banco. Não é exatamente um banco, mas é como se fosse um banco. Beleza? Então a XP Investimentos, o que ela está fazendo? Ela está dando esse dinheiro aos clubes, Fluminense incluído, ou os clubes que pegaram antecipação, não são todos, Fluminense é um deles, por isso que isso é relevante para a gente. Ela está antecipando esse dinheiro em troca de crédito, ou seja, ela está fazendo um empréstimo a esses clubes com a garantia de que vai cair esse dinheiro da Serengeti Life Capital Partners aos clubes. Só que a gente sabe, né, que na vida empréstimo sem juros é só na amizade, mesmo assim talvez, né? Não existe empréstimo sem juros. Então, as taxas cobradas pela XP aos clubes, elas variam. E eu vou trazer essa informação para vocês agora, porque eu acho ela muito importante.
tá? Se a liga não se concretizar, se a liga não sair do papel, vai se tornar um empréstimo comum e essa taxa vai aumentar. De primeiro momento, existe uma taxa que está válida até o dia 15 de outubro de 2023, ou seja, até o meio do ano que vem, meio do mês que vem, perdão. Então tá pertinho, né? Tá pertinho de expirar essa taxa. Essa taxa, ela é calculada de acordo com o CDI, que é uma taxa básica que os bancos utilizam para operações entre eles, mais 3% do valor, tá? Seria então esse valor. O Fluminense tem que pagar vai ter que pagar ou tirar desse dinheiro que vai entrar, que entraria da Serengeti Life Capital Partners, o valor que pagou mais CDI mais 3%. Beleza? Só que esse valor, de começo, a galera que está aqui assistindo e já é um pouco mais ligada em investimentos, vai perceber que esse valor é baixo. Esse é um valor considerado baixo para o mercado. Só que esse acordo, esse valor, só vale até meados de outubro, 15 de outubro de 2023. Se passar disso, a consolidação dessa Liga dos Clubes, da Liga Forte Futebol, se ela passar do dia 15 de outubro para ser realizada, já sobe esse valor. A partir do dia 16 de outubro de 2023, o valor, né, a taxa a ser cobrada da XP é CDI mais 8%. Se antes era CDI mais 3%, passa a ser CDI mais 8%. A partir do dia 1º de fevereiro de 2025, passa a ser CDI mais 10%. No caso do Fluminense, o economista César Grafietti fez um estudo, né, fez um levantamento. O valor total que pode ser acrescido em juros para o tricolor ao fim desse período é de 12 milhões de reais. Ou seja, o Fluminense recebe 43 milhões, mas na hora de pagar esse empréstimo, porque se torna assim um empréstimo, o valor a ser pago é de 55 milhões de reais. Mais precisamente, eu estou com um número aqui anotado, ó, de 55 milhões 492 mil 238 reais, caso, né, aconteça esse pior cenário da não concretização da Liga dos Clubes após 1 de fevereiro de 2025, tá? Para esse empréstimo, o Fluminense deu garantias, claro, né? Sempre que a gente vai pegar um empréstimo com um banco, uma instituição financeira, você tem que dar alguma garantia. A garantia que o Fluminense deu é os direitos de transmissão do Brasileirão a partir de 2025, exatamente isso, né? O acordo lá da Serengeti Life Capital Partners, eles estão comprando isso e é isso que está sendo utilizado como garantia para ter esse empréstimo para o Fluminense, para esse montante cair agora. Fluminense, é importante deixar isso bem claro, tá? Para a galera não falar, ó, você está falando aqui uma parte negativa, mas calma, tem outro lado da moeda. Não, tem outro lado da moeda. O Fluminense recebe esse valor agora, mas pensa aí naquelas promoções de carnê que você faz, sei lá, né? Eu não vou falar o nome das marcas aqui para não fazer propaganda, mas sabe aquelas coisas que você compra parcelado e você não precisa pagar agora a primeira parcela, você paga mais avançado? Então, é tipo isso, ó. O Fluminense, nesse trimestre final de 2023, não precisa pagar, em 2024 não precisa pagar nada. Primeiro pagamento vai ser só lá em 2025, caso a Liga saia do papel ou caso ela não saia. Mesmo que a Liga flop, para falar a palavra do momento, né, ela fracasse, o Fluminense só pagaria a partir de 2025. Então tem esse momento aí também para respirar, e isso é um acordo bom para o Flu, tá? É bom por um lado, por outro é negativo, a gente está trazendo aqui tudo isso para você. E aí você vai se perguntar naturalmente, tá bom, mas o que falta para fechar, né? A gente entendeu aqui que se fechar até o dia 15 de outubro de 2023, ou seja, daqui a um mês e meio não, um mês e 2, 3 dias, vai ser uma taxa muito baixa que o Fluminense e os outros clubes que pegaram esse empréstimo vão ter que pagar. CDI mais 3% é um valor baixo para o mercado. Beleza, então o que precisa para fechar esse acordo? São duas condições, tá, que estão em abertos para esse acordo ser concretizado enfim, e a taxa ficar bem definida. Primeiro de tudo, eles estão querendo criar um condomínio, essa é a palavra que o grupo tem utilizado, né, um condomínio entre os clubes. Porque, como eu disse ali no começo, você tem a galera da Liga Forte Futebol, o Fluminense é um deles, Fluminense, Atlético Paranaense, etc. Mas você tem o Grupo União, que é o grupo das SAFs, Curitiba, Vasco, Botafogo e Cruzeiro, que por mais que também tenham assinado com Serengeti Life Capital Partners, por mais que para a gente, assim, quando a gente para olhar, para analisar, pareçam que está todo mundo do mesmo lado, eles não fazem parte da Liga Forte Futebol. Eles são um grupo autônomo. Então precisa criar esse condomínio entre os clubes, que é uma maneira de acertar ali as bases entre todos eles, para que eles passem a, na prática, formarem um grupo só, entendeu? Um grupo só na prática. E aí, assim, o que precisa nesse condomínio? É definir a divisão do dinheiro dos investidores e dos direitos de transmissões, quanto que vai para cada um, e depois também definir questões jurídicas sobre o que papel cada clube vai desempenhar dentro desse bloco, desse condomínio. Beleza?
Os dirigentes das equipes consideram que esse pedaço, né, essa primeira condição, está muito perto de ser concluída. Então, isso não deve ser um grande problema. Mas é aí que entra, tem uma segunda condição para que a gente possa falar que a Liga, de fato, saiu do papel. Tá? A Liga Forte Futebol saiu do papel, precisa dessa segunda condição. E essa segunda condição é um pouquinho mais lenta, um pouco mais burocrática, que é a liberação do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é um órgão do governo que existe para evitar cartéis, enfim, práticas anticoncorrenciais, esse é o termo mais técnico utilizado. E aí a questão é, né, existem duas maneiras dessa liberação do CAD vir. Existe um processo mais rápido que dura poucas semanas, então não afetaria de maneira alguma esse prazo do dia 15 de outubro de 2023. Só que pode também acontecer um outro processo administrativo, ser utilizado um outro processo administrativo que é mais longo, que demora meses. Isso aí não tem como saber qual vai ser o processo que vai ser utilizado, como é que vai se desenrolar a questão com esse órgão do governo. Então, existe a possibilidade de você conseguir esse primeiro item, que é fazer esse condomínio dos clubes, acertar tudo, mas você não ter essa liberação do CAD. E aí, você subiria, né, a partir do dia 16/10, para a taxa de CDI mais 8%, o que não seria bom para os clubes, claro, vai pagar uma taxa maior. A reportagem do Rodrigo Capello deixa claro lá que os dirigentes estão cientes dessa possibilidade e já estudam chegar para a XP Investimentos, que é quem está fazendo essa linha de crédito, e tentar negociar que, caso eles consigam o condomínio, ou seja, a parte que está mais na mão deles, até o dia 15/10, mas não consigam a liberação do CAD, a XP Investimentos mantenha o acordo inicial, né, a taxa anterior de CDI mais 3%, mas isso é uma ideia de se tentar negociar, nada garante que a XP vai fazer essa boa para os clubes, tá? Então, tem esses riscos, a taxa de juros que o Fluminense vai pagar, se o acordo for fechado até o meio do mês que vem, é baixa para o mercado, mas ainda assim é uma taxa, não é um valor que está caindo na conta do Fluminense. O Fluminense está pegando um adiantamento, o Fluminense está pegando um empréstimo com a XP Investimentos. Vai pegar um empréstimo com uma taxa de juros mais baixa, caso a Liga saia do papel até o dia 15/10 de 2023. Se passar disso, já subiu ali o valor. CDI mais 8% não é um valor baixo. Se a gente pegar a texto de comparação, a própria matéria fala disso, do empréstimo que a BTG Pactual, que está fazendo uma coisa mais ou menos parecida que a XP, só que com a galera da Libra, fez ao São Paulo, eles negociaram CDI mais 6,5%. Então, esse acordo, esse empréstimo para o São Paulo foi um valor ali um pouco mais baixo do que esse que vai ficar vigente para a galera da Liga Forte Futebol a partir do dia 16/10. Tá? Então, é algo para o Fluminense ficar atento. Esse dinheiro que está caindo, né, é um empréstimo, baseado em um acordo futuro que o Fluminense vai fazer, mas que ainda não saiu do papel. O acordo não está 100% oficializado. Está encaminhado, mas não está 100% oficializado. Tá? Então é importante o Fluminense ficar de olho nisso, porque tem que acelerar o processo de criação oficial da Liga Forte Futebol. Beleza, galera? Eu espero ter conseguido trazer as informações aqui para vocês, se conseguiram ter entendido tudo que eu estou tentando trazer aqui sobre essas questões financeiras envolvendo a Liga Forte de Futebol e, claro, envolvendo o Fluminense também. Esse dinheiro pinga no Fluminense, mas ele é de forma de um empréstimo, então tem algumas taxas sim que o Fluminense vai pagar e a gente precisa ficar de olho até para entender. Eu vi muita gente, né, entendendo que esse dinheiro ia cair como se fosse um dinheiro que cai do céu, né? Ó, caiu aqui, que maravilha, achei R$ 50 no chão, que legal, não pago nenhuma taxa em cima disso. Mas não, é um empréstimo que está acontecendo para o Fluminense, e o Fluminense vai sim ter que pagar algumas taxas, mas claro, pode ser um cenário muito vantajoso caso a Liga Forte Futebol saia do papel até o meio do mês que vem, uma taxa muito baixa, e o Fluminense não precisa pagar nada nesse ano nem ano que vem, né? A primeira parcela é só em 2025, isso aí ajuda muito a dar uma oxigenada na parte financeira do tricolor. Beleza? Eu quero saber de você, claro, que está assistindo esse vídeo aí, o que você acha dessa informação? O Fluminense faz certo em fechar esse acordo com a Liga Forte Futebol? Negocia 20% dos seus direitos por um período de 50 anos e agora a gente sabe também as taxas da linha de crédito da XP? Foi uma boa? Não foi? Deixe seu comentário aí para a gente trocar aquela ideia sobre o tricolor. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.